Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Saiba que essas mensagens que Deus me usa para falar têm como objetivo alimentar a sua fé, aproximar você de Deus e fazer com que Deus mude a sua realidade através da fé que você depositar nessas palavras. Então já me segue aqui no YouTube e também no Instagram e TikTok, pois sempre tem novos vídeos saindo para fortalecer a sua relação com Deus. O tema do vídeo de hoje é: olhe para o céu, é de lá que vem o seu amparo. Hoje Deus quer que nos desarmemos da nossa armadura da autossuficiência e entendamos que nós não conseguimos sozinhos. Deus nos diz hoje que está tudo bem nós não estarmos dando conta sozinhos, de admitirmos que não conseguimos, que está doendo, que está difícil, que estamos deprimidos, ansiosos, preocupados, desiludidos, com raiva, desapontados. Você não consegue gerir isso tudo sozinho. Está tudo bem. Coloque isso para fora e peça ajuda, mas para a pessoa certa. Hoje começaremos meditando em Salmo, capítulo 141, versículo 8. Sim, para ti, Javé, eleva os olhos. Semana passada eu vinha de uma semana de muita ansiedade, porque eu tinha começado estágio na faculdade e eu estou ainda, me adaptando com essa correria novamente, com as várias demandas do trabalho, do estágio, da faculdade, semana de provas, vida sentimental, com os meus vídeos. E por estar com dificuldade de adaptar isso com a minha rotina, eu nem sempre conseguia doar um tempo bom para Deus diariamente, para conversar com Ele, para ler a sua palavra. E eu não deixei de o procurar, mas estava fazendo isso de uma forma mais corrida. E eu vejo tanto que eu deixar de procurar a Deus, de doar um tempo diário para Ele, me destabiliza. Mas enfim, no domingo, quando eu acordei, eu senti que eu tinha acordado ansiosa, meio triste. Sabe quando você tem uma sensação que tem um embolo no seu peito? Eu queria chorar, desabafar. Então eu senti de chegar perto da janela e olhar para o céu. E quando eu fiz isso, eu vi um céu que estava lindo e veio uma brisa sobre mim que me fez desmoronar. Aí eu comecei a conversar com Deus sobre o que estava me deixando ansiosa e eu pedi um abraço. Quando eu pedi isso, a brisa ficou ainda mais forte e eu senti Deus, através daquele cuidado comigo, me dizendo que estava tudo bem e que Ele estava comigo. E foi um momento muito bom, porque depois dessa conversa com Deus, eu me esvaziei e senti que tinha tirado um peso das minhas costas e tive um ótimo dia com a graça de Deus. Com essa experiência eu aprendi que todos nós precisamos de um ponto de escape em meio ao caos, em meio às nossas altas demandas e preocupações. Quando olhamos para Deus, para o nosso Pai, para o céu, nos revigoramos para continuar seguindo no que Deus tem para a gente, sem que aquilo nos afete tanto. Deus nos assegura o seguinte: os problemas não vão parar de existir na sua vida, mas eu estou aqui por você para te ajudar. Deus ama os filhos que estão quebrados pela vida. Ele não deseja isso para a gente, pois Ele tem o melhor para nós. Mas nessa condição, Deus vê uma oportunidade de sermos reconstruídos com Ele e o nome dele ser glorificado neste processo. Às vezes, Deus nos coloca em situações que só se inclinarmos a Ele sairemos vivos, que Ele será a única opção para aí termos um encontro com Ele. Infelizmente, nós tendemos a procurar a Deus só quando precisamos. E que bom que Deus, com a sua infinita misericórdia e bondade, nos recebe mesmo nestas circunstâncias de interesse, porque senão nós estaríamos, vocês sabem. Mas essa relação de interesse que criamos com Deus não é correto, pois Deus nos assiste por completo. Ele não nos oferece metade de seu amparo, mas tudo o que precisarmos. Deus nos garante que encontraremos e nos aliviaremos nele. A nossa relação e amor a Deus não deveria se basear no que Ele nos dá,
mas no amor a quem Ele é. E mesmo que Ele não nos abençoe agora, por amor a Ele, nós deveríamos nos conservar até o final, pois confiamos 100% nos planos dele. Olha o que nos é dito em Salmo, capítulo 145, versículo 14 até o 20. Javé é o amparo para todos os que caíram, ele endireita todos os que foram encurvados. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás a comida no tempo certo. Abres a mão e sacias o desejo de todo ser vivo. Javé é justo em todos os seus caminhos, é fiel em todas as suas obras. Javé está perto de todos aqueles que o invocam, de todos os que sinceramente o invocam. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve deles o grito por socorro e lhes dá salvação. Javé guarda todos aqueles que o amam, mas destrói todos os ímpios. Já no Salmo 146, versículos 5 a 8, é-nos reforçado a grandiosidade do Deus que servimos. Feliz aquele que tem como apoio o Deus de Jacó, quem espera em Javé seu Deus. Foi ele quem fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele existe. Ele mantém sua fidelidade para sempre. Ele faz justiça aos oprimidos, ele dá pão aos famintos. Javé solta os prisioneiros, Javé abre os olhos dos cegos, Javé endireita os encurvados, Javé ama os justos. Onde tiver injustiça, desamor, angústia, opressão, pobreza, necessidades, Deus estará lá. Pois Deus mantém a sua fidelidade para conosco e sempre nos dará assistência. Ele nunca virará o rosto para a sua criação. Você não vê e não vive sendo assistido por Deus, pois você não chama, não pede assistência, pois você decidiu caminhar sozinho, sozinha. Mas Ele nunca deixará de nos dar assistência. Ele só espera você o pedir para o extraordinário acontecer. Deus nos dá o livre-arbítrio. Eu estou aqui, mas você quem decide se quer me procurar, se quer viver o seu propósito em mim, se quer entregar a sua vida para mim, se quer viver o meu extraordinário e sua missão aqui na terra. Reveja as suas escolhas. Mas felizes somos nós que temos Deus como nosso Senhor e Pai, pois nunca ficaremos desamparados. Deus sempre estará lá para te escutar e te aconselhar em qual seja a sua demanda. Ele tem interesse de criar com você uma relação de confidência. Ele quer ser o seu melhor amigo mesmo. Saiba que Deus é o nosso ponto de escape diante de todas as batalhas que passamos. Nós precisamos nos esvaziar às vezes, desabafarmos, desmoronarmos e deixarmos Deus nos ajudar a gerir tudo isso. Se você não admitir isso, que você não é autossuficiente, que não dá conta sozinho, sozinha, que está chegando no seu limite, você vai acabar pifando, pois nós precisamos de um ponto de escape em meio a tudo isso. Chame o seu pai para te ajudar. Admita para Deus o que você está sentindo agora. Fale se for preciso. Eu estou mal, a casa caiu. Se o Senhor não me ajudar, eu não sei mais o que fazer. Eu não consigo mais fingir que estou bem. Está tudo bem você estar assim. Nós não somos de ferro. Nós somos seres complexos e falhos que conseguimos melhorar um pouquinho com Deus. Isso é sua realidade espiritual agora, mas ela não precisa ser duradoura. Com Deus, dá para nos esvaziarmos disso, ressignificarmos e seguirmos. Deus está nos dizendo com essa mensagem de hoje, para esvaziarmos de tudo o que está nos afligindo. Não desistir, mas esvaziar. Pois além de nos fazer bem, pois colocaremos para fora o que está nos magoando, doendo, isso vai nos dar a oportunidade também de ver Deus agindo, provendo para a gente através da confiança e desabafo que depositarmos nele. Demonstrar as suas fragilidades nunca será um problema.
só se tornará um problema quando você as expor para a pessoa errada, pois usarão disso para te diminuir e te fazer sentir pior. Em Eclesiástico, capítulo 37, versículo 7 ao 10, nos é explicado muito bem isso. Todo conselheiro dá conselhos, mas há quem dá conselho pensando em seu próprio interesse. Seja cauteloso em relação ao conselheiro e procure saber quais são as necessidades dele, pois ele pode aconselhar em seu próprio benefício e pode não lançar a sorte em favor de você. Ele poderá dizer: você está em bom caminho. Depois, ele fica à distância, vendo o que vai acontecer a você. Não peça conselhos a quem olha você com desconfiança e esconda as suas intenções de todos os que têm inveja de você. O melhor conselheiro que teremos sempre será Deus, pois Ele nunca te desprezará ou te julgará pelo que você sente, pelo que você fez ou por quem você é. Ele já sabe de tudo isso antes mesmo de você o falar ou fazer, mas Ele escolheu te amar independente de qualquer coisa que você venha fazer. Deus é o seu amigo e não seu inimigo. Não olhe para o que está te acontecendo, no que tem te desafiado dentro de você, para a adversidade da esquerda ou da direita, mas erga sempre o seu rosto para o céu, pois é de lá que virá a sua providência. No salmo que eu li das bem-aventuranças do reino, o salmista recorda sobre as grandes obras que Deus já operou. Isso nos ensina que nós precisamos também trazer à memória sempre sobre quem é o nosso Deus e sobre o que Ele já fez, para que isso alimente a nossa razão de continuar. O céu representa a imensidão do nosso Deus. Você já parou para olhar para Ele hoje e conversar com Deus? Testa para você ver se Deus não te mostrará um sinal através dele. Às vezes temos que parar para contemplar a imensidão de Deus, parar e observar mesmo, observar a natureza, por exemplo, para chegarmos à conclusão que nada que estamos passando é impossível para Deus nos dar uma assistência. Nunca reduza Deus à sua pequenez. Eu lembro que a primeira vez que Deus me mostrou este salmo que vou ler para vocês agora, eu anotei até a data na Bíblia, foi no dia 19/12 de 2023. Foi uma resposta a uma situação difícil que eu estava passando quanto ao meu inglês e quanto à minha incerteza quanto ao meu futuro. E eu me perguntava: será que vale a pena continuar fazendo tudo o que faço se eu não vejo nada se movendo? E Deus me respondeu através deste salmo, 126, capítulo 5 até o 6. Os que semeiam entre lágrimas, com alegria colherão. Ao partir, partem chorando, carregando suas sacolas de sementes. Ao voltar, voltam com alegria, carregando seus feixes. Essa resposta foi muito importante naquele momento para mim, pois me instigou a continuar caminhando com perseverança, mesmo em meio às lágrimas, questionamentos e dificuldades que temos. E hoje eu já vejo algumas dessas sementes que Deus disse que frutificaria sendo colhidas com alegria, e acredito nos feixes, na abundância que continuará chegando também. Em todos os momentos da sua vida, quando você estiver desiludido, desanimado, abatido, com questionamentos, deprimidos, se você procurar a direção de Deus, Ele sempre te responderá e acalmará a tempestade que está afligindo seu coração. Na minha Bíblia, eu costumo datar as respostas de Deus para cada situação que eu estou enfrentando, pois isso depois me faz ver que em todo este tempo Ele esteve e está cuidando de mim. Deus não é insensível à sua dor, mas sim, Ele tem o que você precisa para curá-la e superá-la. Deus sempre te dará, te mostrará um motivo para continuar. As dificuldades nunca deixarão de existir e de fazer parte das nossas vidas,
Mas nos esvaziando disso e entregando o controle para Deus, dá para seguirmos sem nos deixar afetar tanto. O único lugar que não sofreremos mais é na eternidade, pois a morte, choro, tristeza e dor não existem lá. Mas aqui na terra temos que aprender a gerir tudo isso com Deus. Você não consegue sem o direcionamento e cuidado de Deus. Deus é o descanso e a luz para a nossa alma. A voz dele acalma qualquer tempestade. Quando lemos esse trecho deste Salmo 126, sobre as grandes coisas que Javé, que Deus fez por nós, podemos pensar assim: nossa, como assim? Se semearmos com lágrimas, colheremos com alegria. Deus quer nos ver sofrer? Infelizmente, nós só tendemos a dar valor e até mesmo fortalecermos a nossa relação com Deus nos momentos ruins, pois aquilo nos traz uma certa lição, uma experiência, uma sabedoria que nos fará amadurecer quanto à vida e quanto à valorização de tudo que temos. Deus nunca te confiaria algo que Ele não tem certeza ainda que você consegue carregar. Ele não tem certeza ainda, não porque Ele não tem poder para saber sobre isso, mas porque Ele consegue ver a sua imaturidade e inexperiência quanto ao que você tanto pede a Ele. E Ele vê também que você não tem o interesse de se capacitar, de melhorar para o que Ele tem preparado para você. Por isso que em nossas orações nós temos que pedir a Deus direção quanto ao que Ele quer que melhoremos, pois senão demoraremos mais e mais no processo. Mas saiba que quando você escolhe se aproximar de Deus, ser melhor nele, viver conforme os seus princípios, o priorizar, construir uma amizade sincera com Ele, escolher correr do pecado, a sua bênção chegará muito mais rápido, pois Deus terá agora a certeza que pode te conceder a bênção, pois quando você estiver vivendo ela, você não o abandonará. Este salmo conclui lembrando a grande distância entre a semeadura e a colheita. Por isso, você não pode desanimar nunca. Todos que semeiam, é certo que colherão, pois este é um processo natural, isso tanto para o mal quanto para o bem. Não importa o tempo que passar, é certo que iremos colher em Deus. Por isso, devemos alimentar a nossa fé sempre, senão, não suportaremos o processo de espera. E o interessante é que para semearmos é necessária a nossa participação, o nosso agir, de certa forma. Mas para que a colheita aconteça, por ser um processo natural, não é a nossa responsabilidade fazer esse processo de germinação acontecer, mas sim de Deus. Se regarmos sempre essa semente, daremos força, nutrientes para ajudá-la a crescer. Este é o nosso papel, regarmos a nossa alma, o nosso espírito, no momento de espera, com a palavra da vida, com um adubo bom, que é a presença e o controle de Deus, com a fé diária, até que a primeira folhinha comece a sair do solo. Para ela germinar, a planta precisa primeiro criar raízes também. Então crie raízes com o seu Criador, tenha uma relação com Ele, seja o melhor amigo dele, para que você, conectado com Ele, nunca mais morra, mas se mantenha firme antes e depois de germinar. Se o seu processo está difícil, se a sua caminhada com Deus tem se baseado em lágrimas, provações e mesmo assim você decidiu continuar caminhando e confiando, saiba que a sua colheita em Deus será farta de alegria. As suas lágrimas estão regando as suas sementes que aparentemente não têm vida, mas que estão dando força para que elas se frutifiquem em abundância. Salmo capítulo 141, versículo 10. Caiam em suas próprias redes os ímpios, todos juntos, enquanto eu escapo em liberdade. Deus nos promete aqui que sairemos em liberdade, que isso que você está sofrendo não é para sempre.
É apenas uma fase, a não ser que você queira dar poder a isso para que dure mais. Quando estamos e escolhemos caminhar com Deus, até o que era para nos prejudicar nos beneficia. Deus nunca perdeu o controle do que te acontece, a não ser que você nunca tenha dado, o controle da sua vida. Daí, quem está tentando te guiar é você mesmo. Então, você perderá o controle fácil, porque você não tem o poder que Deus tem. Só Ele cabe a sua vida e o seu caminho. Escolha continuar sabendo de quem está do seu lado e de quem é Deus. Deus está do seu lado em meio ao que está te acontecendo e te afligindo. Ele está vendo tudo e Ele pode te ajudar, mas você precisa e deve decidir entregar tudo isso a Ele. Quando escolhemos olhar e focar em Deus e não no que está nos acontecendo, Deus nos mostra que aquilo que talvez estejamos achando que é um problema gigantesco tem o tamanho de uma formiga para Ele, que dá para ressignificar as nossas dores, dá para libertar perdão, dá para seguirmos mesmo com tudo conspirando que não. Decida olhar para Deus sempre e não focar apenas nos problemas, pois os problemas existem para que sejam solucionados e entregados para Deus. Essas preocupações e lixos emocionais não devem ficar sendo depositados em nós, mas libertar. Devemos nos alimentar apenas com o que nos edifica. Nossa, eu estou com problema, então deixa eu orar, pedir direção e desabafar com Deus, ou com um amigo de confiança, ou com um psicólogo. Deixa eu ouvir um louvor, deixa eu fazer alguma coisa para correr disso, pois isso não tem o poder de estragar o meu dia, a não ser que eu dê poder a isso. Deus é o seu ponto de escape, então recorra a Ele nos momentos difíceis, mas nos bons também. Deus merece fazer parte da sua vida, até mesmo porque Ele é o dono do seu respirar. Eu sei que não devemos caminhar segurando peso, porque na Bíblia, em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, nos dito: Venham a mim todos vocês que andam cansados e curvados pelo peso do fardo, e eu lhes darei descanso. Carreguem minha carga e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descansos para suas vidas. Pois minha carga é suave e o meu fardo é leve. Se esvazie com Deus, deixe os seus problemas e preocupações em suas mãos. Deus é e sempre será a nossa ajuda. Meu Deus, agradeço, Senhor, por mais um vídeo que está finalizando, por todas as pessoas que me assistiram até aqui, pela minha família, pelas pessoas que fazem parte da minha vida, pelos meus amigos, pelos meus seguidores. Que o Senhor continue nos abençoando. Com o vídeo de hoje, Deus nos ensina, o Senhor nos ensina, que nós devemos nos esvaziar de tudo que está nos fazendo mal. E da mesma forma que semana retrasada, o Senhor me deu um abraço, eu senti a brisa do Senhor sobre mim. O Senhor me disse de certa forma que eu deveria continuar. O Senhor ouviu meu desabafo quanto ao que estava me deixando ansiosa. Que os seguidores que assim fizerem também, que orarem para o Senhor, que exporem para o Senhor tudo que eles estão passando, que o Senhor os alivie também. E o Senhor hoje disse sobre as lágrimas. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Eu acredito muito nisso, tanto para as minhas pretensões, quanto para as pretensões e sonhos das pessoas que estão nos ouvindo agora também. Que o Senhor continue tendo misericórdia e bondade conosco, mesmo quando nós não o procuramos, a todos os momentos, em todos os dias, mas que o Senhor não nos abandone, porque se o Senhor nos abandonar, não há por que seguir. Então eu agradeço ao Senhor infinitamente e que o Senhor continue nos abençoando. Em nome do Senhor Jesus, amém. Eu creio, você crê? Se você crê, já está declarado e decretado. O que mais te tocou na palavra de hoje? Me responda nos comentários.
Não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo para mais pessoas serem tocadas e abençoadas pela palavra de Deus. Se você não é inscrito, já se inscreva e receba as notificações dos próximos vídeos. Que Deus abençoe sua semana.